Olá, colegas. Neste encontro eu vou falar um pouco mais sobre uma avaliação comparativa do que seria a intervenção com o grupo de MDR e o protocolo standard. A boa notícia é que existem paralelos. Portanto, as fases do protocolo standard, ou protocolo clássico, são adaptáveis ao atendimento de grupo. A má notícia é que, para o atendimento de grupo, não há exatamente um protocolo específico, porque o que eu estou apresentando aqui para vocês é justamente uma adaptação do trabalho em grupo para o protocolo que já existe. Isso é um pouco diferente do que acontece com alguns protocolos específicos de intervenção de MDR em grupo, principalmente nas situações de pós-catástrofe, que são intervenções mais pontuais, de curta duração e que têm o tema da catástrofe como algo coletivo, uma experiência pela qual todos passaram. Por isso mesmo, existe um começo, meio e fim, e não uma ramificação no que diz respeito às memórias associativas. A intervenção é mais pontual, eu diria que próxima de um EMD, quer dizer, um alvo que vai ser acessado e dessensibilizado sem que haja grandes repercussões em termos das cadeias associativas. Já disse que o Inácio Harero e também o Elan Shapiro, cada um desenvolveu seu conjunto de intervenções voltadas para esse objetivo. Há outros protocolos também, específicos para intervenção de grupo, intervenção focal, mas esses dois têm mais destaque, têm mais projeção na nossa comunidade. Agora, o que eu quero trazer para vocês não é exatamente essa intervenção pontual, e sim uma intervenção de mais longo prazo. Algo intermediário poderia ser entre o focal e o de longo prazo, grupos que sejam tematizados, que tenham um tema específico. Qual poderia ser alguns desses temas? Quais poderiam ser esses temas? Aquilo que a sua criatividade se dispuser a explorar e a concretizar, e o grupo que acompanha essa proposta. Por exemplo, pacientes oncológicos, e como é lidar com câncer nos seus diferentes estágios, nas suas diferentes etapas do diagnóstico, tratamento, cirurgia, remissão, eventualmente a terminalidade, ou então recaídas, não importa. Você pode criar um grupo mais focal, mas de duração média, com sessões definidas. Primeira sessão, nós vamos fazer uma intervenção para conhecer as pessoas, para cada um falar livremente sobre a sua dificuldade. Pode ser também, sei lá, violência doméstica, ou pessoas que têm filhos com dificuldades especiais, de várias naturezas, pessoas que passaram por luto, pessoas que têm perda com animal de estimação, pessoas que têm doenças autoimunes. A, o limite para você estabelecer um grupo tematizado com começo, meio e fim, portanto, depende quase que exclusivamente da sua área de interesse e do seu expertise, do seu conhecimento em relação a esse determinado assunto. Esses grupos mais intermediários, que não são nem de uma intervenção mais focal pós-catástrofe, e nem um grupo de andamento continuado, um grupo sem uma finalização definida e sem um tema pré-definido, pode durar, digamos, 10 sessões, mas é um grupo, portanto, que ainda assim congrega pessoas com um assunto em comum. São possíveis algumas ramificações em termos das memórias associativas, como, por exemplo, digamos que você vai ter um grupo ligado à violência doméstica. Pode explorar, por exemplo, o estilo de apego dessas pessoas,
os modelos de interação no estabelecimento de fronteiras, de intimidade, de aprender a dizer não, assim por diante. E fazer sessões temáticas, e cada pessoa tem, claro, a sua história própria, eh, as suas origens que estão presentes em relação a esse determinado assunto, só que é um assunto que já vai ficar proposto desde o início, né? Então você já traz esse assunto para as pessoas já sabem de antemão em que consiste cada uma das sessões. E pode ser um caminho também. Eu vou falar agora mais do grupo em aberto, que é um grupo que tem uma continuidade temporal, não tem um tema pré-definido e que serve para uma exploração de um aprofundamento, de um passo além da terapia individual, e que se situa, portanto, entre uma intervenção pontual pós-catástrofe, um grupo tematizado com número definido de sessões, e este que eu trago, que seria, portanto, seguindo essa linha contínua hipotética, um grupo menos pré-estruturado. E quem vai dar a estrutura, ou quem vai trazer conteúdo, são os participantes. Mas será que vai ser possível? Será que é viável? E a resposta é, claro, sim. Então vamos comparar um pouquinho mais essas coisas, vamos ver os detalhes das fases do protocolo standard e as fases de um grupo com essa característica mais aberta. Então, aqui, ó, comparação entre o protocolo clássico e a psicoterapia de grupo com a MDR. Um primeiro aspecto diz respeito ao atendimento individual e grupal. É possível haver uma continuidade ou algo que aconteça simultaneamente? Tudo depende do acordo que você fizer com seu cliente. Eu acho que para essa experiência grupal, do que eu tenho visto na minha prática, é fundamental que a pessoa tenha alguma experiência prévia no nível individual, porque no grupo existe que, o que nós podemos considerar que seria uma intensificação na troca de conteúdos. Isso quer dizer que às vezes o grupo pode ser muito intenso. Não é intenso no sentido de as pessoas chorarem coletivamente ou algo parecido, né? Não é uma saída da janela de tolerância em termos da emoção individual, mas é que quando um participante ou uma participante traz a sua história e começa a encontrar repercussões em outras pessoas, quando as pessoas dizem, eu também passei por isso, eu também vivenciei algo parecido. Essa é uma experiência muito intensa, que, por um lado, valida o, a dificuldade que esse participante inicial trouxe e confere a esses participantes um senso de cumplicidade, de conexão, pertencimento, reconhecimento, que muitas vezes, no âmbito individual, nunca aconteceu, né? Essas pessoas passaram por suas dificuldades, mas nunca foram reconhecidas, validadas. E mesmo na terapia individual, é difícil o terapeuta poder dizer, nossa, eu também passei por isso, porque há certos critérios que são inerentes à terapia individual que dizem respeito a uma relativa isenção do terapeuta, quer dizer, o espaço terapêutico é voltado para o paciente. Se o terapeuta começa a dizer, eu também passei por isso, eu também vivenciei tudo isso, eu sei o que você está passando, isso traz uma sobrecarga para os pacientes e eles vão sentir, com toda razão, que estão pagando por uma terapia para o seu terapeuta pegar carona, o que, portanto, não vai funcionar. Mas numa terapia de grupo, não é bem assim. Quando uma pessoa diz eu passei por essa determinada vivência traumática, ou de abandono, de negligência, e outras pessoas do grupo dizem eu também, eu sei do que você está falando,
eu me identifico com esse conteúdo, é algo muito diferente, porque dá esse senso de pertencimento, de todos estamos no mesmo barco, sem que o terapeuta tenha que se expor igualmente. Portanto, a gente consegue, nós terapeutas, preservarmos mais esse nosso lugar, esse papel de uma relativa, como né, já é dito no treinamento básico, uma compaixão distanciada. Quer dizer, eu posso ter a compaixão, posso ter a proximidade, mas eu não preciso falar da minha vida para viabilizar, para expressar essa compaixão. Existe também uma parte da técnica, do referencial teórico, que, né, constitui esse lugar específico do terapeuta. Portanto, voltando aqui ao tema do atendimento individual e grupal, eu acho que até em termos, digamos, ideais, seria se a pessoa pudesse ter o atendimento de grupo, participar da terapia grupal e, eventualmente, recorrer a sessões individuais, caso a mobilização que foi despertada no grupo seja muito intensa, ou seja, de difícil administração. O que nós observamos com a passagem do tempo, à medida que o grupo ganha volume, que o grupo ganha uma identidade própria, que as pessoas se sentem mais cúmplices umas das outras, que se sentem pertencentes a um todo que engloba algo além da individualidade, é que essa mobilização termina por encontrar no próprio grupo um espaço apropriado. Isso quer dizer que o indivíduo não precisa recorrer ao espaço individual para atender aquela demanda específica e pode encontrar no grupo essa possibilidade, esse espaço. Algo intermediário poderia ser, além disso, digamos, um indivíduo que está no grupo tem necessidade de um atendimento individual e fica facultado aos membros do grupo, se alguém quiser participar dessa sessão individual, também participarem, o que, de certa forma, não anula o espaço grupal, ainda que seja uma sessão voltada apenas para uma demanda de um dos participantes, de um indivíduo. Qual a possibilidade de se fazer esse tipo de acordo? Tudo depende do acordo. Então, nós podemos estabelecer que o grupo vai ser só de encontro coletivo, ou que no grupo existe a opção de os participantes seguirem com terapias individuais, ou eventualmente, apesar de o grupo ter o seu andamento, se algum dos participantes sentir necessidade, ou faz algumas sessões individuais mais isoladas, ou então convida alguém do grupo para preservar o espírito grupal. Portanto, a ideia aqui é a seguinte: quando houver negociação, tudo está valendo, são várias as opções. Já comentei um pouco sobre os grupos, os protocolos centrados em grupo pós-catástrofe. Agora, aqui, então, eu vou abordar mais especificamente o protocolo da psicoterapia de grupo com MDR e o contraste disso com o protocolo standard, ou clássico, ou enfim. E começamos no protocolo standard, o protocolo clássico, com a fase 1, que é o levantamento da história clínica. Para recapitular, o que acontece nessa fase 1? Nós vamos tentar identificar, a partir da queixa do cliente, no âmbito individual, quais as origens, de onde vem essa queixa. E esse levantamento da história clínica, portanto, pode ser mais ou menos estruturado. Alguns terapeutas utilizam questionários próprios, que incluem, digamos, o ACE, né, os eventos adversos de infância. Tem também uma outra possibilidade que foi destacada no Congresso de MDR no Rio de Janeiro,
agora no 7º Congresso de MDR pelo Derek Farrell, os, os eventos benevolentes de infância, os bons momentos de infância. E o ideal, portanto, nessa fase 1 seria que, na investigação da história clínica, tendo por base a queixa principal, nós possamos investigar a história da pessoa de uma maneira mais equilibrada, não só os traumas, os abandonos, o sofrimento. Um pouco disso, mas também os aspectos ligados aos bons momentos, à superação, à resiliência, ao enfrentamento, de forma que o cliente se sinta, seja percebido, seja acolhido na sua integralidade, não só no que tem de negativo, no que tem de falha, mas no que tem de forças, no que tem de superação. E isso, portanto, cria uma avaliação mais equilibrada, né? Um pouquinho de cada lado, e o ideal é, portanto, que essa história clínica tenha essa característica do equilíbrio, além do foco do que seriam a abordagem das 3 vertentes. Em relação à sua dificuldade, digamos, receio de falar em público, medo de andar de elevador, quais são os eventos significativos, tanto de caráter positivo quanto negativo no passado, na vida adulta, o que seria o equivalente no presente, e em relação aos receios ou às ansiedades antecipatórias de futuro, de maneira que possamos escolher uma intervenção mais voltada para o passado, ou mais para a vida atual, de vida adulta, ou então para o futuro, para essas dificuldades fantasiadas. São caminhos que estão ligados mais à conceitualização de casos. Agora, no grupo, como é que fica? Quer dizer, aqui, olha, no protocolo clássico, avaliação e história de vida, memórias com aspectos positivos, aspectos negativos que estejam essas recordações associadas à queixa. Portanto, como é que nós vamos entender essa comparação da avaliação da história clínica no âmbito individual, com as memórias positivas e negativas que são associadas à queixa, o contraste do protocolo da psicoterapia grupal? E aqui é um pouco diferente, porque no caso da psicoterapia ou do protocolo clássico, o plano de tratamento é estruturado principalmente nessa fase 1, e nós já temos um levantamento das histórias, das memórias específicas que vão ser trabalhadas na intervenção daqui para frente. É claro que isso pode mudar dependendo do conteúdo que apareça ao longo do reprocessamento e que traga, digamos, uma recordação para a pessoa que ela não tinha tido inicialmente. Tudo bem. Agora, na psicoterapia de grupo é um pouco diferente, porque a história clínica individual foi levantada, foi avaliada na terapia individual. Agora, na intervenção, no começo da sessão, quando os pacientes começam a falar dos temas, das histórias que movimentaram a sua semana, os últimos dias, nós não temos como antecipar exatamente qual vai ser a história principal, qual vai ser o tema a ser desenvolvido nessa sessão. Portanto, nós temos que, nesse caso aqui, deixar as coisas acontecerem, fazermos um pouco mais do controle do tempo. Digamos que a sessão demora 2 horas, então digamos que ali 1 hora e pouco, 1 hora e 10, 1 hora e 15, seja dedicada a esse levantamento das histórias do que aconteceu recentemente. Eu até posso investigar um pouquinho mais especificamente, em especial se o grupo não for muito numeroso, algum
evento-chave, alguma história de passado, usando as técnicas de flutuação, né? Quando você se concentra nisso, que você traz essa dificuldade vivenciada com um membro da sua família ou algo assim, se volta no tempo, em que outras situações ou circunstâncias você viveu algo parecido? Aí fica essa. Já pode ser que consigamos estabelecer algumas pontes entre presente e passado. Mas o mais comum é que a história que uma pessoa traz, gradativamente, como que cria uma co-construção que as outras histórias que os participantes que vão falar em seguida começam a se encaixar. Não são relatos soltos, relatos completamente disparatados e sem conexão. Num primeiro momento, pode até parecer isso, mas e essa é uma habilidade que nós terapeutas que temos que desenvolver ao longo da nossa prática, que é o de ter essa escuta seletiva e de tentarmos ouvir melhor quais são os pontos em comum, o que que existe de comum naquilo que está sendo falado. E podem ser várias coisas, como o receio de exposição, ou a sensação de invisibilidade, ou às vezes a dificuldade de lidar com o próprio sofrimento, com o autocuidado, a dificuldade de se expor, não importa o que vai ser, mas quando nós usamos o clichê que já é consolidado no MDR, confie no processo, se eu consigo confiar no processo e ouvir essas histórias e dar o espaço para que cada participante fale daquilo que movimenta o seu dia, movimenta o seu momento de interação com os demais participantes do grupo, com os outros colegas, vocês vão ver que é muito curioso observar essa construção de um tema conjunto. E se você, ao término dessa intervenção inicial, antes de avançar para as fases mais de reprocessamento, se não tiver muita certeza de qual é esse tema, pode pedir para os participantes fazerem um pequeno resumo, uma frase, dizendo ou convidando. Em relação ao que foi falado aqui até agora, o que ficou de mais significativo para você? Ou qual o elo de ligação que você observa entre todas essas histórias? E vocês vão se surpreender com a capacidade desses participantes de fazer essa síntese e de ter essa compreensão do coletivo, e que esse coletivo é maior do que o relato individual. Portanto, nesse levantamento de história clínica, na verdade, o que nós vamos fazer não é tanto investigar a história pregressa dos participantes, e sim tentar entender qual é o tema que se constrói no intercâmbio das histórias que os participantes trazem para a sessão. Se o seu grupo for um pouquinho mais focal, como, por exemplo, que eu comentei, né, violência doméstica, pode ser que algo semelhante também aconteça. Então, eu posso, por exemplo, lançar uma pergunta que diz respeito àquela sessão, que seria modelos familiares. Quer dizer, onde será que você aprendeu a ter esse tipo de interação violenta na sua família atual? Será que tem a ver com o que foi vivenciado, testemunhado na família de origem? E à medida que as pessoas falam sobre as suas histórias de origem, observamos também a construção dessa relativa unidade temática. Bacana esse nome, né? Então vamos tentar encontrar a unidade temática da sessão, que não é que substitua a história passada de cada um, mas que mostra a atualização desse passado no que cada um vai falando da sua história e criando ressonância, repercussão nas histórias das demais pessoas. É muito comum que no grupo algum participante diga: Nossa, eu nem ia falar sobre isso, acho que eu ia falar sobre alguma coisa completamente diferente.
Mas agora que você trouxe esse assunto, eu estou vendo que isso tem a ver comigo. E quando um participante diz isso, é justamente essa sinalização de que aquilo que o grupo constrói termina por ter uma certa precedência, uma certa prioridade em relação às histórias individuais. Não é que a pessoa vai se sentir constrangida de trazer aquela outra história que aparentemente não tem nada a ver com o que está sendo falado, mas é quase como se houvesse uma lógica de que cada um vai trazer aquilo que diz respeito a essa nossa conversa. Por vezes, aquilo que eu ia trazer fica de lado, mas com muita frequência, esse ficar de lado termina por se integrar mais adiante no andamento do próprio grupo. Assim, nós temos uma ideia de como foi essa fase um, tanto no protocolo standard quanto na psicoterapia grupal com EMDR. E de uma forma semelhante, no protocolo clássico, fazemos essa avaliação, essa investigação do passado, mas a intenção não é de provocar excessivamente a memória, não é de se obter detalhes dessa memória, porque isso vai acontecer mais adiante na fase 3. Aqui também no grupo é algo semelhante acontece, quer dizer que eu vou convidar as pessoas a falar sobre o que as mobiliza para hoje, mas eu não preciso esmiuçar os detalhes e investigar todas as possibilidades relacionadas àquela determinada memória, aquele conteúdo, aquele tema que o paciente está trazendo, porque isso vai ficar mais adiante para a fase 3. E o reprocessamento, é claro. E como nós já sabemos que o MDR é uma terapia não verbal, nem tudo precisa ser verbalizado, não é mesmo? E aí nós vamos transitar para fazer essa transição para a fase 2 de preparação e estabilização, e que no protocolo clássico, o que nós fazemos principalmente é, numa primeira vez, estabelecer certos recursos positivos, preparar a pessoa para a mudança de estado, quer dizer, entrar no estado de reprocessamento, naquela cadeia associativa específica que requer reprocessamento, e se as coisas ficarem muito difíceis, poder sair dessa cadeia associativa, ou mesmo se não tiverem ficado difíceis e o reprocessamento seguir o seu caminho, mas ao término da sessão ajudar o paciente a finalizar a sessão reorientado para o aqui e agora, voltado para o presente e não sair em pleno reprocessamento por meio de exercícios de mudança de estado. O típico é o lugar seguro ou estado seguro, tranquilo, mas é claro, existem outras possibilidades. E além disso, nós vamos ver na fase 2, além dos exercícios de estabilização, psicoeducação sobre o que é MDR, sobre a maneira de lidar com aquele conteúdo que chega à consciência, de uma forma que a pessoa consiga se preservar dentro de uma janela de tolerância, e a partir dessa capacidade, isso vai me servir como um diagnóstico para avaliar se essa pessoa se encontra num estado de prontidão para reprocessamento ou se precisa de mais tempo nessa fase 2. Portanto, em termos do protocolo clássico, eu vou me dedicar principalmente no início à psicoeducação e exercícios de mudança de estado. E uma possibilidade seria, no caso de um atendimento individual que vai migrar para um atendimento grupal, uma participação dessa pessoa num grupo, poderia usar o princípio do DIR, do desenvolvimento e instalação de recursos, com o tema de qual habilidade ou necessidade você precisa para enfrentar o grupo. Do que você acha que você precisa? É mais coragem? É mais aprender a lidar com a sua vergonha?
ficar na sua janela de tolerância, conseguir falar mais, conseguir se controlar e falar menos. Não, várias possibilidades se essa intervenção, como está descrito aqui, segue uma trilha de um atendimento individual que vai seguir para um atendimento de grupo. Agora, na própria psicoterapia de grupo, nós podemos incluir nessa fase 2 regras de convivência, que eu destaquei no nosso módulo principal, né, que seria o acordo de convivência, de como interagir com as pessoas, não interferir, deixar o outro falar, assim por diante. Mais uma ética dessa convivência. Poderia fazer com o próprio grupo um DIR coletivo, como lidar com certos temas, por exemplo, temas ligados à violência, à sexualidade, ou a isolamento, ou a reivindicação de alguma natureza, né? Posso pedir isso para o grupo, ou não dá, enfim. Agora, é curioso que nessa fase 2 nós vamos aprendendo aos poucos que o grupo serve como uma rede de suporte, e em especial quando as pessoas sentem que aquilo que elas falam tem uma repercussão, que outras pessoas se mobilizam, outras pessoas se emocionam, e mais do que isso, outras pessoas se identificam e trazem histórias que complementam as histórias uns dos outros. E essa troca, esse intercâmbio, cria como se fosse uma rede de convivência, né? Então, nós estamos juntos na mesma canoa, eu entendo o que você vivenciou, você entende o que eu vivenciei, isso muito resultado da ativação dos neurônios espelho. Estamos aqui seguindo uma trilha de interação, de construção de um coletivo que é maior do que a soma dos seus indivíduos e que justamente esse espírito coletivo serve como uma base, uma preparação que é fundamental para avaliar o estado de prontidão para o reprocessamento. Faz sentido assim? Todo, né? E nós podemos utilizar também o equivalente ao que seria essa fase 2 para abordar assuntos em termos metacognitivos. Fala, gente, eu estou achando que esse grupo está com uma certa dificuldade de trazer um assunto sobre luto, porque alguém mencionou isso e de repente os assuntos mudaram, as pessoas começaram a brincar. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Portanto, um momento sobre o qual nós fazemos a metacomunicação, comentamos sobre a comunicação, né? E desenvolvemos essa habilidade metacognitiva. Gente, o que está rolando aqui? O que está acontecendo para além das histórias que vocês estão trazendo? Isso é fundamental para que os participantes desenvolvam essa habilidade metacognitiva que os ajuda a entender melhor as suas emoções, os conteúdos não verbais, os conteúdos mais primitivos que se manifestam de diferentes maneiras. Se eu observo que todo mundo ficou em silêncio, eu, terapeuta, posso comentar: gente, o que está acontecendo? Por que que de repente ficou esse silêncio? E sobre o que que estávamos conversando antes desse silêncio chegar? Ou talvez em que esse silêncio pode prenunciar? Ele está evitando que a gente chegue a que lugar, a que ponto? Então, esse tipo de comunicação que ajuda os clientes a entenderem melhor o que está acontecendo no nível subcortical, no nível límbico, e trazer esse conteúdo para essa esfera mais cortical, pré-frontal, atribuir palavras, organizar melhor a narrativa, trazer compreensão para esses aspectos grupais e que nem sempre são traduzidos bem em palavras. Então, fase 2 também serve como esse espaço de ampliação
metacognitiva. Legal, né? Muito bem. Então, depois da fase 2, nós vamos para a fase 3, quando observamos que no grupo existe, no âmbito geral, uma maior prontidão para reprocessar conteúdo, ou mais especificamente, isso pode acontecer ao longo de uma sessão, quer dizer, os pacientes falaram sobre as suas histórias individuais, chegamos à conclusão, nesse fecho da fase 2, nesse exercício metacognitivo que eu posso dizer para as pessoas, eu posso convidá-las a traduzir em palavras, um exemplo que eu já trouxe. Gente, o que está ficando para vocês dessa conversa até agora? Como é que vocês avaliam que que nós estejamos caminhando aqui nesse nosso encontro? Qual é o assunto, qual é o tema que vocês observam que se repete aqui nessas nossas conversas, na fala de cada um de vocês? E à medida que os participantes fazem esse resumo, eu já estou fazendo uma transição para a fase 3, para ver qual é o tema, se é um tema coletivo que nós vamos abordar, se é um tema mais individual, porque todos estão relativamente estáveis e alguém se encontra fora da sua janela de tolerância por algum motivo. São diferentes possibilidades, né? Então, isso aqui depois mais ou menos de 1 hora e pouco, 1 hora e 15, às vezes já é bom pensar em focalizar, em mudar de estado para um estado de reprocessamento, se a sessão vai seguir por esse caminho, para eu ter tempo de seguir pelas fases de reprocessamento, né? Afinal, são 2 horas, eu preciso aí de uma meia hora, 40 minutos, conforme vocês também já aprenderam no treinamento básico, para começar as fases de reprocessamento. Eu não vou começar reprocessamento faltando 10 minutos, menos ainda num grupo. Mas se eu tenho ali uma meia hora, 45 minutos, que eu acho o ideal, a gente já pode fazer uma transição mais específica para escolher um tema e seguir adiante com aquele assunto. Ou uma memória específica, tanto faz. Agora, e se as pessoas quiserem ficar o resto da sessão conversando, também pode? Pô, tudo bem, né? E às vezes há sessões que são sessões de somente conversar. Isso eu acho que depende também um pouco da condução do terapeuta. Eu vejo que nos meus grupos existe uma tendência a nós realmente seguirmos com mais regularidade para reprocessamento, em vez de ficar num rodeio ou num aprofundamento verbal daquilo que foi trazido. Mas nada contra, às vezes o grupo precisa de mais tempo, de mais espaço para extravasar os seus conteúdos, para trazer certos assuntos que nunca foram compartilhados e que aqui no grupo podem ser testemunhados, que podem ser validados pela reação dos outros. Poxa, gente, eu nunca falei sobre esse determinado assunto. Esse é um assunto super difícil, eu nunca contei para ninguém e é muito libertador poder trazer isso aqui para vocês e ver que isso emociona, que isso mobiliza, que vocês reconhecem que foi uma história difícil, que é uma sessão inteira falando. Às vezes pode ser assim também, não tem problema. Né? Não precisamos ficar com uma cobrança excessiva de que eu tenho que reprocessar toda a sessão. Mas com frequência existe um fluxo desse aquecimento inicial que se desemboca no reprocessamento. E aí nós transitamos agora para a fase 3, que é uma fase de avaliação do alvo, e que no protocolo standard, no protocolo clássico, isso acontece principalmente pela escolha da memória-alvo e pela ativação dessa memória, né? Nós vamos provocar essa memória, agora sim entrando nos detalhes,
e nos componentes dessa memória que nós resumimos pelo acrônimo ISIS, né? Então, vamos ver a imagem ou seu equivalente, as cognições, negativa, positiva, VOC, emoção, SUD, sensação física, e com isso nós tentamos abranger as diversas composições, as diversas facetas dessa memória-alvo. Mas no caso do grupo, nem sempre nós vamos seguir por essa trilha de uma memória isolada, de um indivíduo específico. Porque aqui, então, pegando pelo protocolo clássico, ativação dos principais componentes da memória-alvo, pelo ISIS, que foi identificada inicialmente na fase 1. Já na psicoterapia grupal, nós vamos reconhecer a co-consciência em relação à presença dos demais participantes do grupo, que, seguindo aquele princípio de confia no processo, as histórias meio que construíram um tema comum, a não ser que você também tenha, como eu já falei, um grupo já pré-estruturado, com a sessão pré-definida, mas se não for o caso, mais sim do que não, o tema se constrói no intercâmbio entre as pessoas, e por isso vamos ter uma visão mais da co-consciência desse tema, que é um tema que diz respeito cada um à sua maneira, cada um à sua versão individualizada, mas de algo que transita por todos. Eu posso fazer, então, conforme eu já comentei, o resumo do que foi abordado até o momento, só para eu me certificar de que eu estou compreendendo adequadamente qual é o tema principal desse grupo. E aí eu posso fazer um detalhamento maior ou menor do acesso desses componentes da memória-alvo. O que é que vai definir essa diferença de eu fazer um ISIS integral ou um acesso mais reduzido? Depende de alguns fatores. Um deles é o nível de mobilização do grupo. Às vezes as pessoas já estão tão mobilizadas que eu não preciso ficar identificando se o SUD é 8 ou se é 7,5 de uma pessoa depois de outra, porque o mais importante na fase 3 é acessar a memória. Se eu começo a divagar por uma série de perguntas, ou começo a estender essas perguntas para um grupo que é um pouco mais numeroso, eu perco essa oportunidade. As pessoas meio que desconectam, né? Então, se eu vejo que as pessoas já estão mobilizadas, eu posso dizer, eu posso perguntar, gente, então, qual a imagem para cada um de vocês dessa história que foi falada e que você tem a sua versão individual? Tem alguma cognição negativa? Tem ou não uma cognição positiva desejada? Qual é o foco, eventualmente? Qual é a emoção? SUD, onde sente isso no corpo? Mas na versão mais resumida pode ser onde é que você, então, como é que você acessa essa informação? Qual a emoção que acompanha, onde sente isso no seu corpo? E já vamos para a fase 4. Se o grupo é menor, se o grupo tem, digamos, 4, 5 pessoas, você pode, explorar melhor esse isso sem grandes prejuízos, sem esse risco de a pessoa se desconectar, meu Deus. Agora fulaninho vai falar do VOC, do SUD, e eu aqui com a minha história já estou noutra, já me perdi. Mas se um grupo é um pouquinho menor, dá para ainda fazer, olha, e você, e você, e você, e você, e você. Fazemos esse apanhado e vamos para a fase 4. Mas, no geral, para ser uma experiência mais orgânica, uma experiência mais intuitiva e mais importante do que tudo isso, uma experiência mais clínica, que atenda a esse movimento de ativação que os participantes estão percebendo em relação ao assunto, àquela história que já foi falada, já foi compartilhada, já foi ampliada, amplificada, e ok, é o assunto de hoje.
Então, melhor a gente seguir com isso e vamos ver o que acontece. Portanto, não tão formal na estrutura do ICES, da maneira como nós aprendemos para o atendimento individual, tendo em vista que o que nós queremos, mais do que obter as informações de a crença negativa mais ou menos apropriada para cada participante, é saber se a pessoa está conseguindo acessar a memória-alvo. Se ela consegue acessar, a estimulação bilateral promove mudança. Se eu me perco nessas minúcias de composição de ICES, em vez de ajudar no acesso, eu termino por desencorajar, ok? Muito bem, então essa foi a fase 3 e aí nós seguimos para a fase 4 de dessensibilização. Olha aí, então, aqui nessa versão moderna da terapeuta já em pé, pronta para fazer estimulação bilateral, o que na verdade acontece com relativa frequência quando eu estou fazendo grupo presencial, porque aí às vezes pode ser um estímulo bilateral para uma pessoa, se ela tiver sido escolhida, né? Agora, se é um grupo no presencial, fica mais difícil fazer um movimento que sirva para todos. Apesar de que eu já testei isso e funciona. Então, também você pode fazer meio que, né, um vai e vem coletivo e as pessoas seguem aquele movimento com ou sem a estimulação tátil. É importante destacar que a estimulação ajuda no reprocessamento, mas não é o aspecto mais importante. Claro, tem que fazer o estímulo bilateral, isso nós observamos que é um ativador do pai do processamento adaptativo de informação. Mas, além disso, o que nós queremos saber de forma precípua é se o conteúdo está mudando. E se o conteúdo estiver mudando, pode ser um tchau coletivo, tchau trauma, vai tudo embora. Ou pode ser a pessoa fazendo abraço de borboleta, autoabraço. Ou esse que num grupo eu fiz recentemente, foi o pessoal gostou muito, né? Foi sugerido pela Jamie Merritt, e as pessoas estavam assim, achando que estava muito intensa a sessão, então eu falei, vamos suavemente, um pouquinho só. E uma parcela significativa do grupo optou por esse caminho, achando que isso dava um melhor ritmo em termos do reprocessamento. Então, para cada pessoa, para cada grupo, a estimulação pode ser diferente. Agora, no visual, em geral, posso fazer assim ou usar aplicativos e que estão disponíveis, seja como um dos que eu utilizo em caráter individual, que é o Bilateral Base, que tem uma plataforma própria para atendimento de pacientes. Há outros, como o Bilateral Stimulation, que é acoplado ao Zoom, e serve, então, você tem que ter essa interação conjugada. E outros mais, né? Tem muita coisa acontecendo no mercado, sem falar do velho movimento de vai e vem que você mesmo pode fazer aqui diante da câmera. E vocês podem observar, mas olha só, mas às vezes o seu movimento não está tão contínuo, porque, sei lá, porque o fundo é falso, e isso cria alguma interferência. Nunca tive pacientes reclamando disso. O que eu já esclareço algumas vezes é que não é necessário observar os detalhes da minha mão, e sim, isso aqui é um pretexto ou é uma ajuda para que a pessoa faça o movimento ocular. Portanto, se a pessoa sabe que a mão vai e volta, os olhos vão e voltam também. Então, não é um problema. Não deveria ser. No protocolo clássico, nós fazemos as séries de estimulação bilateral
e essas séries são pautadas principalmente pela resposta não verbal do paciente, não é? Isso que vocês aprenderam no treinamento básico, né, que é uma pergunta dos iniciantes: quantas vezes faz o movimento? 14, 12,5, né? E a resposta é na velocidade que for conveniente para o seu paciente ou que o seu paciente sentir conforto, e vamos acompanhar esse movimento até que a pessoa tenha uma reação física, né? Um respirar, um engolir, e aí diminuímos a velocidade e paramos, conferindo com a pessoa, pedindo um breve feedback. E agora, o que acontece, o que surge, né? O que veio para você, assim por diante. A pessoa oferece um feedback e, tradicionalmente, vamos dizer, tá, observe isso, siga com isso, podemos continuar. E assim vamos seguir até quando? Até que o paciente traga respostas mais positivas. E no grupo, como é que funciona? Então, na psicoterapia de grupo, o que eu vou fazer são séries de EBLs, de estímulos bilaterais, pela média. E isso é uma coisa interessante, porque, da minha experiência, o que eu tenho visto é que, às vezes, eu faço o visual e algumas pessoas seguem o visual, mas outras ficam de olhos fechados, fazendo o abraço de borboleta, cada um no seu ritmo. E eu tento ver pela média, quando uma ou duas pessoas param, para mim é o sinal de que talvez esteja suficiente para o conjunto. E vou fazer algo mais coletivo, um- uma, uma marcação de término dessa série, dizendo: ok, respiramos. E isso ajuda os participantes, que aqueles também que estiverem de olho fechado, a se estruturarem, a se darem conta de que a série está terminando. Após cada série, os clientes fazem um breve relato do que lhes ocorre, que é uma coisa semelhante ao que a gente faz na terapia individual. E aí eu tenho eu, eu trouxe essa contribuição para o MDR do conceito de reprocessamento entrecruzado, que em vez de dizer para os participantes, siga com isso, eu digo, siga com o que veio para você, ou com algo que a outra pessoa do grupo partilhou, algo que alguém mais disse e que te chamou a atenção. E pode parecer que não, mas é muito comum, tem sido muito comum as pessoas comentarem: nossa, isso que você falou, eu achei bem interessante, eu me mobilizei com isso que você comentou, esse seu feedback, essa sua devolução me marcou. Então eu digo, então, siga com isso. Portanto, a ideia é seguir com aquilo que ajuda a ativar, que ajuda a manter o contato com as cadeias associativas e permite o processo de maior elaboração, não só dos conteúdos emocionais, mas gradativamente de organizar melhor a narrativa, a história, a compreensão e o significado daquela experiência. No âmbito grupal, eu tento não usar muito a tomada de SUD, porque as pessoas, em geral, estão em momentos diferentes, elas estão em situações distintas, e eu vou aguardar respostas positivas, e eu vou entender que o reprocessamento continua após a sessão. Portanto, eu não preciso de ter aquele purismo de, depois de duas positivas, tem que voltar ao alvo inicial, avaliar o SUD, porque eu já sei que o reprocessamento continua depois da sessão. E eu pedir para as pessoas voltarem para o início, acho que cria mais confusão, é mais disruptivo, é mais. Atrapalha mais a experiência do que contribui para a pessoa reavaliar que aquela memória inicial deixou de ser perturbadora. Aqui eu posso também utilizar algumas
intervenções que eu tenho chamado de entrelaçamentos clínicos coletivos. Achei bacana essa contribuição da Deborah Korn e da Dini Laliotis de entrelaçamento clínico, quando elas ampliam o conceito original de entrelaçamento cognitivo para incluir outros aspectos da experiência. Quando, por exemplo, se o terapeuta disser: Nossa, isso que você falou me toca. Já houve alguém que se mostrou tocado por essa história que você falou? Então, algo mais relacional, que não é tanto para a cognição, mas é mais para a relação, mas ainda assim ajuda a pessoa a se sentir menos isolada, a pessoa se sentir menos compreendida, vai se sentir mais acolhida, respeitada, etc. E algo assim pode acontecer também no grupo, de você perceber que as pessoas ficaram assim por talvez um pouco perdidas ou ficaram na dúvida se falavam alguma coisa ou não. Eu posso trazer isso com uma mensagem coletiva dizendo: Veja, como é para vocês poderem falar disso e saberem que estão sendo ouvidos? Se vocês olham para as câmerazinhas aqui à sua volta e observarem que vocês não estão sozinhos nessa história. Isso é um super entrelaçamento coletivo que dá às pessoas o senso de pertencimento, de reconhecimento, de validação e de timing também, né? De que às vezes a gente precisa realmente sentir que está sendo vista, está sendo ouvida e precisamos fazer essa checagem no grupo, né? Então são pequenas intervenções desse tipo, né, que eu chamo de o que será que os vizinhos estão pensando, né? O que será que os vizinhos estão pensando? O que meus vizinhos de tela estão pensando se for uma intervenção de grupo online? Ou às vezes, se for também no presencial, gente, se vocês olham à volta, conferem com os outros participantes, como é que vocês acham que está seguindo o nosso reprocessamento coletivo? Nesse sentido, seria até um pouquinho uma volta ao nível 2, um momento de metacognição. Vamos fazer uma pausa nesse reprocessamento e ver, está todo mundo aqui, estamos no mesmo barco, está tudo certo? Ok? Então, sigamos com isso. E eu vou seguir da forma, então, na psicoterapia de grupo, a semelhança do que acontece no protocolo clássico individual, até que aquilo que prevaleça seja um conjunto de respostas mais positivas. Eu entendo que isso meio que resume ou finaliza a fase 4. Com mais frequência do sim do que não, o que eu tenho observado é que não seguimos muito para as fases seguintes, porque às vezes ou porque o tempo está terminando, ou porque as pessoas estão positivas, estão com respostas positivas e meio que estão já, digamos, satisfeitas com o reprocessamento. E eu posso deixar que o reprocessamento continue depois da sessão e conferir na próxima vez o que está acontecendo. Mas se eu tenho um pouco mais de tempo, aí vale a pena nós transitarmos para a fase 5 de instalação da crença positiva, quando existe esse intercâmbio de opiniões, de ideias mais no âmbito cortical, da linguagem, das palavras. E aqui nós temos também uma distinção importante em relação ao protocolo clássico, que no caso individual, a cognição positiva da fase 5 foi originalmente escolhida na fase 3 ou foi reajustada a partir da fase 3 em função do reprocessamento, e ela vai ser pareada com a memória inicialmente perturbadora, né? Então eu pergunto, essa frase, né, sou capaz, ainda está valendo? Sim, está valendo. E quanto de 1 a 7? É 7, tá? Legal. Então, vamos retomar essa cognição positiva e pensar naquela recordação difícil ao mesmo tempo
para criar um novo caminho neurológico, né? Como assim? Aquela experiência perturbadora me levava à cognição negativa, a emoções e sensações físicas negativas. Mas agora, na fase 4 nós chegamos a um momento de SUD zero. Portanto, é possível se lembrar daquela situação difícil sem ativar emoção e sensação física desconfortável. E, pelo contrário, é possível que essa recordação positiva ative, acione uma cognição positiva, que é mais característica de hemisfério esquerdo, linguístico, lógico. E olha que fascinante. Então, aquilo que era fonte de perturbação transforma-se em uma fonte de crescimento pós-traumático, com um novo caminho neurológico. Isso no nível individual, basta seguir ali as instruções da fase 5, mas no coletivo, né, na psicoterapia grupal, além dessa fase 5, além da cognição individual, que pode ser instalada também, cada um à sua maneira, eu acho importante nós encontrarmos uma cognição coletiva, uma cognição grupal, que seja positiva. Tentar fazer a instalação do conjunto. Então, como é que é poder acessar aquele tema que nós trabalhamos aqui e pensar numa cognição positiva do tipo: juntos somos mais fortes, ou podemos lidar com nossos desafios. Enfim, em geral são cognições com essas características coletivas, né, de plural. E aí nós vamos pedir para cada um retomar a sua recordação inicial e parear com essa memória grupal positiva e fazer a instalação, né? Também é muito importante para criar esse senso de pertencimento. Às vezes as pessoas negociam: olha, eu acho que poderia ser essa frase, poderia ser essa outra, pode ser algo que um participante falou, ou pode ser algo que surge de um consenso coletivo que ninguém individualmente pensou num primeiro momento. E, portanto, mais uma oportunidade para criar essa cumplicidade, esse pertencimento, essa conexão. E aí nós vamos para a penúltima fase, que é a fase 6 do escaneamento corporal. E essa é uma fase que também pode ser feita como no protocolo clássico, mediante o pareamento da cognição positiva e a memória que era inicialmente perturbadora, e de forma mental o cliente percorre o corpo em busca de alguma ativação, e se houver, movimentos rápidos até que se dissipe essa expressão corporal, né? Agora, em relação a uma psicoterapia grupal, é algo parecido, quer dizer, então pegando essa memória, perdão, essa cognição grupal coletiva, essa, então pegando essa cognição grupal positiva, juntando com a experiência do passado, fecha os olhos e mentalmente escaneia o corpo em busca de perturbação. Se houve, siga com isso, ou quem quiser, siga com isso, e aguardamos esse desconforto se dissipar. Aqui o que acontece quando chegamos a essa fase é que a maioria dos participantes não tem mais nada. Então, às vezes fica só uma pessoa com esse desconforto, e aí pode-se pedir para a pessoa fazer o estímulo bilateral, enquanto as outras ou esperam. Eu posso pedir, quem sabe, ó, enquanto a pessoa vai fazendo isso aqui, né, a sua parte
de estimulação bilateral. Que tal se vocês puderem fazer mentalmente um apanhado de por onde nós começamos hoje, qual o caminho percorrido e aonde vocês estão chegando, que já é uma preparação para a fase 7, para o fechamento da nossa sessão, né? E aí, finalmente, fechamento. Linda essa foto, né? Eu adorei. Vários sentidos. Bom, enfim, e aí na fase 7 e na fase de acordo com o protocolo clássico, é uma fase de reorientação ao presente, tem aquela leitura, a leitura daquele texto de finalização, um exercício de mudança de estado, que seria dizer para a pessoa, que tal antes de finalizarmos, se você quiser ficar um pouco no seu estado seguro, ou em alguma, enfim, algum outro exercício equivalente, e aí reconhecer que estamos finalizando, e apenas observe se vierem pensamentos, memórias, sonhos, emoções, sensações físicas, preferencialmente anote isso. E aqui na psicoterapia grupal, eu posso pedir para fazer algo semelhante, ou então um breve compartilhar sobre o que vivenciou. O que que vocês levam daqui hoje, né? Como a gente começou e como é que estamos finalizando? De forma a, nesse relato, promover uma reorientação ao presente, organizar a narrativa, estruturar esse discurso que ajuda a trazer para um campo mais cognitivo, da compreensão, aquilo que muito do MDR é vivido numa dimensão não verbal, né, num espaço subcortical. Queremos trazer para o cortical, para que a experiência não seja apenas algo catártico, energético, que também é, na maioria das vezes, mas que eu quero que isso seja integrado ao que foi vivido e o que se leva para casa. Qual é a mensagem, né? Do inglês a gente chama the takeaway message. Qual é a mensagem que você leva para casa daquilo que foi feito aqui hoje? Isso ajuda a fazer essa finalização. E, finalmente, nós temos a fase 8, que é a fase de reavaliação, e que nós vamos utilizar para conferir no protocolo clássico duas coisas principais, de acordo com a Francine. Como se encontra a memória agora, aquela que foi trabalhada na última sessão, se houve reprocessamento, e dois, mais importante, como você ficou ao longo da semana, como é que você ficou desde a última sessão. Porque também, como a Francine dizia, o paciente fica mais tempo fora de sessão do que sessão. Então, eu preciso saber como é que está o dia a dia da pessoa, se o reprocessamento que fizemos teve alguma repercussão. E é muito curioso isso, porque é comum que o paciente diga num primeiro momento, não, sei lá, minha semana foi normal, né? Não teve nada demais. Mas à medida que nós exploramos um pouco melhor essa vivência, a própria pessoa começa a se dar conta de que, no fundo, pensando bem, houve mudanças significativas. Olha, engraçado, eu não tinha me dado conta, mas acho que eu comecei a cuidar mais de mim, comecei a ter outras atitudes em tal lugar, em tal contexto, com tal pessoa, né? E abrimos o espaço para que isso aconteça. E aí, e no grupo? Não só para revisar aqui no protocolo clássico, revisamos a memória-alvo e o tempo desde a última sessão, para promover a identificação, o reconhecimento do que houve e a integração última da experiência. Olha, de fato, aquele reprocessamento, sim, foi importante para mim, fez diferença na minha vida. E na psicoterapia grupal, nós vamos fazer algo semelhante, conferindo as histórias individuais e o reprocessamento grupal para uma avaliação metacognitiva. E aí, gente, como é que vocês ficaram desde a última vez? Aquilo que nós abordamos da última vez acompanhou vocês ao longo da semana?
Como é que vocês acham que vocês e o grupo têm seguido adiante depois da última sessão? Então, vamos ajudar a pessoa, o grupo, a se reconectar um pouco com o que foi visto da última vez e trazer como um link, né? Um vínculo para dar esse senso de continuidade, que as sessões não são sessões estanque, elas não são sessões individualizadas, elas não são sessões desconectadas umas das outras, elas são potencialmente associativas e não dissociadas. Portanto, como é que vocês estão, tendo em vista o que nós vimos da última vez? O que com frequência já abre espaço para o tema dessa sessão seguinte. Muito bem. Então, esse foi um pouco do resumo do que eu queria trazer para vocês nessa comparação entre o protocolo clássico e uma intervenção grupal. É claro que há inúmeras adaptações possíveis, tendo em vista as pessoas que compõem o seu grupo, o número de participantes, a sua proposta, se é mais aberta e contínua, ou se é mais temática, centralizada em determinado assunto, com um número mais definido de sessões. Mas espero que a partir desse contraste, e por mais do que do contraste, dessa complementariedade entre o que são as fases do protocolo individual e o que podem ser essas fases aplicadas ao grupo, que vocês se sintam com mais encorajamento, com mais conforto, confiança de fazer essa transição do indivíduo para o grupo, ampliando seus horizontes e oferecendo à sua clientela mais opções também, né? É uma experiência qualitativamente muito distinta, eu acho, a intervenção individual da intervenção grupal. Difícil pensarmos em um protocolo, um conjunto de fórmulas que, se você fizer assim, 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 tudo vai dar certo. Aqui nós temos um processo em andamento de co-construção, não é só o que eu trago para o grupo, mas é o que o grupo traz para mim, como nós vamos fazer esse intercâmbio desse trabalho colaborativo e que cria a própria história do grupo, quer dizer, ao longo das sessões, o grupo vai tendo uma história que também é própria e que é, portanto, ligada a quase a uma biografia do grupo, que é muito diferente de um atendimento individual. Porque no atendimento individual, ok, tem uma história da terapia, mas é tudo assim, mais centrado no conteúdo que o paciente traz, né? No grupo é um pouco diferente, porque tem uma história do coletivo, e esse coletivo, cada um traz a sua contribuição, né? Então, é um assunto que requer dedicação, assim como se você planeja trabalhar, por exemplo, com criança, com casal, com luto, com dissociação. É algo que requer aprofundamento, que requer leituras complementares. Nesta área de grupo não há muita coisa de grupo e psicoterapia de grupo e EMDR, mas já comentei, vou deixar aqui no espaço também, né, a observação do livro sobre psicoterapia de grupo, ou as abordagens de grupo, que é um livro que foi organizado pela Regina Morrow, que é uma treinadora dos Estados Unidos, e o Safa Kaptan, que é um terapeuta da Turquia e que está fazendo doutorado, acabou o doutorado na Inglaterra, e com várias contribuições sobre diferentes aspectos do atendimento de grupo e MDR, onde eu também tenho um capítulo. Então, fica também a dica aí para vocês, ok? Cuidem-se bem, nos vemos.